Meus irmãos, continuando uma série de reflexões a respeito de Cristologia, vamos hoje meditar em um tema muito interessante, que é a humanidade de Jesus. Nós já sabemos que Jesus Cristo é apresentado nas Escrituras como divino. Mas o que as Escrituras Sagradas falam a respeito da humanidade de Jesus? Jesus era um homem normal. Jesus ele tinha algo além pelo fato dele ser divino, ele tinha inclinação pecaminosa, não tinha, ele poderia pecar? Você já se perguntou isso? Será que Jesus podia pecar? Será que Jesus sentia fome, sede, cansaço? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito deste assunto. Jesus é verdadeiramente homem. Jesus assumiu a forma humana para cumprir uma missão específica que lhe foi dada por Deus Pai. Missão esta que era morrer na cruz pela minha e pela sua vida para nos proporcionar vida eterna. Então vamos analisar o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Porém, como nós podemos conciliar essas coisas? A humanidade de Jesus, ela foi essencial para que ele pudesse nos ensinar como convém servir e agradar a Deus. Porque pense comigo, se Jesus não tivesse se manifestado em carne, se Jesus não se revelasse em um corpo humano, as pessoas iam colocar dificuldade, dizendo que elas não tinham condições de viver como ele viveu, porque ele tinha se manifestado em um corpo divino. Então, Jesus veio exatamente num corpo humano, com todas as limitações humanas, para provar para nós que é possível, apesar das nossas limitações, servir e agradar a Deus. E ele fez isso com êxito máximo. Ele fez isso da melhor maneira possível. E nós vamos analisar agora a sua humanidade. O primeiro ponto que a gente precisa tocar é que Jesus nasceu como homem. Apesar do fato de ele ter sido gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, isso não modificou ele de uma forma que ele fosse diferente de nós no tocante às nossas limitações. Tá? Ele se cansava, ele tinha sede, ele tinha fome, ele sentia sono. Então, todas essas necessidades básicas, fisiológicas, Jesus tinha perfeitamente igual a nós. Okay? Ele nasce de mulher, de acordo com Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesus nasceu de mulher, teve uma infância e cresceu. Então, ele não apareceu já em forma adulta ali, como no caso de Adão, que Adão já nasceu adulto, se é que a gente pode dizer que ele nasceu, né? Ele foi criado já em forma adulta, e isso não acontece com Jesus. Ele nasce ali da barriguinha de Maria, ele é criado por José e Maria na Galileia, e cresce e se torna um menino, vai aprende o ofício do pai e vive uma vida normal, apesar de não ser uma criança normal no tocante à sua missão, que era salvar a humanidade. Em Gálatas capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo menciona que Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, porque ele assumiu a condição humana para nos redimir. Quando fala que Jesus é nascido de mulher, ele está dizendo que ele era perfeitamente homem. Ok? Algumas questões a respeito do corpo de Jesus Cristo que comprovam que ele estava sujeito às mesmas limitações que nós. Vamos analisar. Em primeiro lugar, ele sentiu fome. Mateus capítulo 4, verso 2 diz que após ter jejuado 40 dias, ele teve fome. Ele também sentiu sede. Em João capítulo 19, verso 28, diz que ele sentiu sede na cruz e pediu água. Em João capítulo 4, verso 6, ele se cansou
no caminho para Samaria, ele ficou cansado. Ele chorou em João, capítulo 11, versos 35, ao ver o sofrimento pela morte de Lázaro. Então olha só, você percebe que essas limitações não eram apenas físicas, dele sentir as necessidades fisiológicas, mas também ele tinha limitações emocionais. Ele sofreu, ele se angustiava, ele se entristecia, ok? Isso é evidente nas Escrituras Sagradas. E ele morreu. Ou seja, tanto é a prova que ele não estava em sua forma divina, apenas disfarçado de homem, que ele morre. E a Bíblia é muito clara em dizer que Deus não morre. Deus é eterno. Ok? Deus é imortal. Não é possível que ele seja ferido de qualquer maneira, ou principalmente que alguém tire a sua vida. Então, a morte de Jesus é uma evidência de que ele estava sim em figura humana e não apenas disfarçado ou algo assim, mas ele era divino, como alguns afirmam, tá? Então, um outro ponto muito importante aqui dentro é o fato de que Jesus ele poderia ser tentado. Muita gente acha que Jesus não podia ser tentado, não podia pecar. Muita gente pensa isso. E talvez você já esteja preparado até para me dizer, não, mas Jesus nunca pecou, cuidado. Calma. Eu não vou dizer que Jesus pecou. Eu só estou dizendo que ele poderia pecar. Que ele, por estar numa figura humana, por estar limitado a um corpo humano, o corpo humano, ele luta constantemente em relação à carne e ao espírito. Então, Jesus também foi tentado. A pergunta que eu lhe faço é que, se não fosse possível Jesus pecar, por que o diabo tentaria Jesus? E a pergunta que eu faço, você acha que Jesus foi tentado pelo diabo só ali no deserto? Quando o diabo disse, olha, se tu é o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Ou se tu é o filho de Deus, te joga daqui de cima, porque os anjos vão te guardar. Se tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O diabo fez 3 níveis de tentação que foram extremos ali, é claro, para Jesus. E Jesus venceu, mas não foi só ali que ele foi tentado em muitas outras áreas. Em muitas outras áreas e situações, tá? Então, mas de fato, ele nunca errou. Ele foi tentado em tudo, a Bíblia diz. Na semelhança dos homens, porém, nunca pecou. Por isso, ele está apto a ser o nosso sumo sacerdote supremo. Isso é um assunto que é discorrido com maestria na carta aos Hebreus. Eu recomendo a leitura para você, que fala de Jesus como nosso sacerdote. Por que que Jesus está apto a ser o nosso sacerdote? E ele menciona, inclusive, esse como um dos principais argumentos, o fato de Jesus ter sido tentado em tudo na semelhança dos homens, porém nunca pecou. Então, ele menciona que Jesus está apto a ser o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, tá? Mas Jesus sim foi tentado, porém nunca pecou. Inclusive, algumas pessoas usam isso como argumento quando a gente tenta usar Jesus como exemplo para algum tipo de conduta que Deus espera de nós. E você já deve ter ouvido essa expressão, pelo menos aqui na minha região, aqui em Belém do Pará, é muito comum. Mas era Jesus. Ah, mas tu não pode te comparar com Jesus. Como se eles quisessem dizer assim, que Jesus praticou aquilo que era o certo, mas ele só praticou porque era Jesus, como se Jesus estivesse numa condição superior a nós, ali enquanto homem, e que foi por isso que ele viveu em santidade e para nós não é possível. Ora, se ele veio exatamente para nos dar o exemplo que é possível, a gente vai usar ele como exemplo dizendo assim que não, mas era Jesus. É exatamente o contrário do que ele planejou com a sua vida de santificação para ser exemplo para nós. Um outro ponto que eu gostaria de abordar com você
é que Jesus teve uma alma e emoções humanas. Nós já mencionamos que ele chorou. Em Mateus capítulo 26, verso 38, ele se entristeceu. Em Lucas 10, 21, ele se alegrou. Em Lucas 22, 44, ele suou sangue no Getsêmani, ou seja, ele sentiu uma profunda angústia, que essa condição de suar sangue, ela ocorre quando existe um estresse absurdo sobre a pessoa. E ela sua sangue é uma condição que é muito, muito severa de angústia, de fato, e pressão psicológica. Em Marcos capítulo 3, versículo 5, diz que Jesus se indignou. Também existem várias outras menções ali de Jesus se irando, emoções completamente humanas ali sendo evidenciadas em Cristo, contudo, ele sempre sabendo lidar com elas. E daí você vê, inclusive, que não podemos demonizar esses sentimentos. Como assim? Já tem irmão que eu vi um relato de alguém que perdeu um familiar e o outro amigo chegou assim e disse: olha, você não deve chorar porque o seu familiar ele vai ser salvo, ele está com Cristo agora, você não deve chorar. Como é que você vai dizer para uma pessoa que perdeu o familiar que ela não tem que chorar? Você vê, Jesus chorou quando ele se entristeceu, quando ele vê o seu amigo Lázaro morto. Então, não é pelo fato de que nós somos servos de Deus e que nós temos esperança de que nós estaremos com Cristo um dia, de que nós vamos ser salvos, ressuscitar, que nós não vamos nos entristecer e chorar com alguma perda. Então nós temos que ter muito cuidado de não espiritualizar as coisas a ponto de dizer que qualquer manifestação emocional está errada e é pecado ou é ignorância ou algo do tipo. Nós somos seres humanos, nós choramos, nós nos alegramos, nós nos angustiamos, nós ficamos estressados. Só que o que vai determinar se de fato nós estamos glorificando a Deus com a nossa vida? É a forma como nós lidamos com isso. Tem a perda? Eu vou chorar. Sim, eu vou chorar. Mas eu vou permanecer no Senhor, eu vou conservar no meu coração a esperança de que eu vou ver aquele meu familiar querido um dia. Ok? E continuando, Jesus viveu, um outro ponto aqui, Jesus viveu em obediência como homem. Em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. Então Jesus se esvaziou, o que significa que ele deixou a sua forma divina e assumiu a forma de servo. Como era essa forma de servo? Em figura humana. Então ele assumiu a humanidade, abdicou da sua divindade, assumiu a humanidade e foi obediente até a morte de cruz. O que comprova, inclusive, a autoridade de Deus Pai sobre Jesus, porque alguns fazem uma confusão de achar assim que, como o Pai e o Filho ambos são divinos, eles estão em igualdade, falando no sentido de hierarquia e autoridade, mas não, eles não estão em igualdade, porque o Pai é acima de Jesus Cristo. Tanto é que Jesus o obedece realizando a sua morte na cruz, ok? Jesus submete ao Pai como um homem cheio do Espírito Santo e ele é o nosso modelo de obediência e santidade. Assim como Jesus obedeceu ao Pai, se humilhou, se submeteu ao Pai, nós devemos fazer o mesmo para com o nosso Deus. Jesus foi tentado como nós, mas sem pecado algum, porque é importante para nós ter essa compreensão da humanidade de Cristo. Vamos colocar alguns pontos aqui interessantes. Porque Jesus Cristo representa o ser humano. Como homem, ele pôde morrer em nosso lugar. Ou seja, ele experimentou
ser traído, ser entregue, ser decepcionado, sofrer, ser ferido, estar com a sua saúde debilitada ali no ato da crucificação. Então, ele experimentou todo tipo de dor, sofrimento, perda, angústia que você possa imaginar. Então, ele está perfeitamente apto a te socorrer, a me socorrer e a interceder por nós diante de Deus, porque ele sofreu em cada esfera possível e venceu. Amém? Também Jesus é o nosso exemplo. Ele mostra como um ser humano pode viver cheio do Espírito e agradar a Deus. Jesus prova para nós. É por isso que é tão importante você ter essa convicção de que Jesus veio realmente como homem. Porque se ele viveu como homem e agradou o coração de Deus, cumpriu a sua missão, você também pode. Por isso que ele disse, eu venci o mundo. Não, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo assim, olha, eu consegui, eu venci, vocês também podem. Porque nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, da mesma forma que ele foi. Ele viveu uma vida no Espírito Santo e nós também temos disponível para nós o mesmo Espírito para nos auxiliar, capacitar e guiar nessa nossa jornada. E ele é o nosso mediador, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Isso está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Também porque Jesus, em sua humanidade, veio para redimir a humanidade. Como Adão trouxe a morte, Cristo, o segundo Adão, trouxe a vida. Isso está em Romanos capítulo 5, a partir do verso 18. Isso aqui é muito importante. Era necessário que a reconciliação fosse feita por meio de um homem. Porque como foi que rompeu-se o vínculo entre a humanidade e Deus? Foi por causa de um homem, que foi Adão. Por meio dele o pecado entrou no mundo. Era necessário que um homem também tomasse a atitude de restaurar todas as coisas. Ou seja, como a humanidade por si só não tomaria essa iniciativa, o próprio Deus enviou seu Filho em forma de homem para restaurar as coisas que o homem deveria ter restaurado. O homem deveria ter buscado reconciliação, mas não buscou. E aí Deus envia o seu Filho na semelhança de homens para fazer essa restauração. Enquanto por meio de Adão entrou a desobediência e consequentemente a morte, por meio de Cristo a obediência e consequentemente a vida eterna para todos aqueles que creem nele e perseveram nos mandamentos de Deus. Amém? Jesus sabe o que é viver como você vive. Ele experimentou diversos tipos de dores e angústias, traições e coisas negativas dessa vida. Não importa a situação que você está passando ou que você venha a passar, Jesus sabe o que é e ele sabe perfeitamente como te dar o escape, o livramento, como te conduzir, te capacitar a passar por essa circunstância. Confie nele, busque a ele, se apegue nele, de fato, que ele será contigo. Ele entende a sua dor, sua fraqueza, suas lutas. Por isso você pode confiar nele e se espelhar nele também. Ele entende a sua luta contra a carne. Ele entende que não é fácil você permanecer em obediência, em santidade. São tantas coisas tentando te tirar da presença dele, da vontade de Deus. Como tentaram também, Satanás tentou tirar Jesus da vontade de Deus com várias tentações e perseguições. Mas ele permaneceu firme. E ele sabe que não é fácil, que você luta. Mas não se entregue, não desista. Não abra mão da sua obediência a Deus, de viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não se deixe levar pelas modinhas que estão tentando introduzir nas igrejas hoje, nas quais eles afirmam que você pode viver sim uma vida promíscua,
praticando determinados tipos de pecado e mesmo assim herdar a vida eterna. Não caia nessa conversa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E você pode viver uma vida de santidade e obediência a Deus. Pelo poder do Espírito Santo, da palavra de Deus sobre a tua vida, é perfeitamente possível você nunca mais ser escravo de pecado nenhum e você se preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que veio como homem, sofreu na forma de um homem, mas um dia ele virá sobre as nuvens com toda a sua glória e você vai ver ele como ele verdadeiramente é. Você não vai ver aquele Jesus crucificado, aquele Jesus Cristo ferido. Você vai ver ele como ele realmente é, em toda a sua glória. E eu espero que você esteja pronto para esse dia. Se você não está, você pode pedir perdão ao Senhor nesse momento. Juntamente comigo nós vamos orar aqui. Você pode buscar a face do Senhor. Senhor, me ajude a ser mais parecido com teu Filho, Jesus Cristo. Eu peço que você ore nesse momento. Pai, eu lhe apresento as nossas vidas. De fato, o teu Filho foi o maior exemplo. O teu Filho nos ensinou como convém servir e agradar ao Senhor de uma forma extraordinária, como ninguém mais vai poder fazer, Senhor. E é evidente que o motivo pelo qual o Senhor disse: "Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo". De fato, ninguém vai te agradar no nível que Jesus te agradou, mas Ele deixou para nós o exemplo de uma vida de poder, santidade e obediência, na qual nós podemos também nos dedicar a estar na Tua vontade, a andar na Tua presença, Senhor Deus. Que nós possamos ser como Ele, que nós possamos verdadeiramente ter como objeto a Tua alegria e agradar o Teu coração, Pai. Ajuda os meus amados irmãos que estão orando comigo. Ajude cada um de nós, Senhor, a ser como Tu, a ser mais parecido com o Teu Filho, a Te agradar como Teu Filho, a fazer a Tua vontade acima de todas as coisas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Se essa mensagem te abençoou, não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou e se você tem alguma sugestão de temas que possam ser abordados, e manda essa mensagem para alguém que esteja precisando ouvir essa palavra. Que o Senhor te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.